Fala pessoal, beleza? Bom, hoje eu quero passar para vocês um negócio sobre efeitos, né? Muita gente perguntou assim: como que eu coloco efeito? Você falou que é para colocar efeito para auxiliar, então me ensina aí. Bom, é muito simples. Basicamente, as mesas analógicas e as digitais, elas já, por exemplo, as mesas analógicas que vêm com efeitos, né, com uma máquina de efeito dentro dela, ela usa um auxiliar para enviar os efeitos, né? E basicamente as digitais é a mesma coisa. Você vai colocar, você vai direcionar, né, os auxiliares, as máquinas de efeitos nos auxiliares, e você vai enviar cada instrumento ou voz para dentro daquele auxiliar e ele vai ser processado, tá? É, Antes disso, eu quero falar duas coisas. A primeira você tem que entender sobre fluxos de sinal. É o que diferencia, sim, um cara profissional de um amador. Por quê? Porque é o seguinte, o fluxo de sinal ele está sempre atrelado a buscas de sonoridades. Quando eu falo assim, eu vou usar tal plugin ou tal equipamento nessa voz aqui. Por quê? Porque exatamente assim, eu vou processar ela antes e aí depois eu vou buscar a sonoridade de tal equipamento. É exatamente pensando no fluxo de sinal. Aquele equipamento vai me trazer uma sonoridade X ou Y e tal. E com os efeitos não é diferente. O que diferencia um canal de um instrumento, de um auxiliar, são basicamente a direção deles. Só isso. Porque um auxiliar ele é um canal também. Só que é para onde que vai as coisas. É basicamente isso. Então, assim, a segunda coisa a gente fez um post sobre o chamber, sobre os echo chambers, né? E aqui eles gravaram um echo chamber, eles gravaram todos esses canais aqui na mesma sala e enviaram tipo um microfone nessa sala toda e mandaram para um echo chamber. Então, basicamente, isso foi gravado em um estúdio grande que tenha, né, um echo chamber. Só que aí que tá a diferença. O nome fala-se echo chamber, mas qual que é a diferença? Isso aí eu vou até falar. A gente vai até abordar mais pra frente, só que eu vou falar agora já. Qual que é a diferença do reverb pro echo e dos tipos dos reverbs pro echo, né? Então, por exemplo, a gente está falando do reverb room. Room vem de quarto. Ele é um lugar pequeno. Hall vem de um lugar maior, de uma sala grande. E o echo, ele vem de um lugar maior ainda, de um lugar onde a reflexão do som desse lugar ele demora para voltar. Então a gente está falando de tempo, de distância. O pé direito às vezes ele é bem mais alto. Então tem todas essas variáveis que fazem acontecer o famoso eco. Então a reverberação, a diferença do reverb para o eco basicamente é a distância e o tamanho daquela sala. E outra coisa, o reverb ele pode ser muito útil para você criar salas. O chamber, a gente não está falando. Por mais que ele tenha o nome de echo chamber, ele não significa que ele é somente eco. Existem salas. A chamber vem de câmaras, né? Existem câmaras com um tamanho menor. Então, você consegue criar salas menores. Nessa ocasião foi feito em uma sala menor. A gente vai ouvir agora.
Basicamente é isso. Ele colocou um microfone na sala de gravação e mandou pro Chamber. Tá? Então vamos lá, vamos criar o auxiliar, vamos direcionar o som aqui e vamos ver. Bom, eu vou usar um Ctrl T, que a gente cria um canal, e eu vou nomear. Eu vou nomear ele de, sei lá, H. Vou colocar H não, né? Vou colocar delay de cara, porque a gente vai falar de delay aqui. Bom, aqui a gente tá falando, essa parte de cima aqui, a gente está falando de mandadas. Aliás, mandadas não, de inserts. É como se a gente estivesse numa mesa de som. Quando passa pelo pré, por isso que a gente está falando de fluxo de sinal. O som ela passa pelo pré e aí vem os inserts. E o que são inserts? Equalizador, compressor, gate, enfim, você coloca o que você quiser aí. Você pode colocar um efeito aí? Pode, claro que pode. Só que imagina só, eu tenho aqui 16 canais, certo? Se eu colocar efeito por efeito, vamos supor que eu coloque um efeito igual para todo mundo. Pode ser que fique um lixo. Então acaba que acontece que é o seguinte, cada canal vai precisar de um efeito diferente. E aí o que acontece? Você vai ter o trabalho de ordenar todos esses efeitos em todos os canais. Vai ter que ter quantidade exata, tudo mais. Isso vai tomar um tempo danado seu. Então o que a gente faz? Track Insert Effects. Eu vou inserir um efeito. Esse aqui é o meu auxiliar. Eu vou vir aqui. Já tinha deixado até pronto aqui, ó, HDelay. Vamos lá. Beleza, o delay tá aqui, eu tenho o tap, eu tenho os filtros do delay, eu tenho o feedback, que isso é um negócio que eu não... Assim, eu gosto, mas vamos supor pra voz, eu gosto um pouquinho. Eu vou deixar esses filtros aqui em off. Eu gosto de tirar o analog aqui, porque, ó, você consegue ver que ele gera um ruído, sim, bem no fundo, mas gera. O tap, você pode aqui, sei lá, você pode ir junto com a música, enfim. Certo? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou fechar o HDelay. Eu vou pegar a voz principal e eu vou colocar aqui, ó. Aqui essa parte de baixo, a gente está falando de mandadas, sends, envios, certo? Então a gente vai clicar aqui e vai aqui, ó, sends, add new send, adicionar uma nova mandada. A gente vai vir aqui, a gente selecionou lá, né, delay. E aqui ele vai aparecer ele já confirmou que existe uma mandada para o delay, né? Ele já criou, acabou não criando aqui ainda. E aí ele está em 0 porque ele está falando que está em pós-fader. Na realidade está até aqui pós-pan. Depois do pan é o que vem a mandada no caso pro efeito, certo? Eu consigo deixar em pré-fader. Eu posso deixar pré-effects. O que é o effects aqui? São os inserts, certo? O que vem então antes do insert? Vem o pré-amplificador. Nesse pré-amplificador, a gente já vai direto, já manda direto no caso, pro auxiliar, que vai fazer o processamento, logo o efeito, certo? Então o que eu vou deixar? Eu vou deixar em pós-fader, eu vou deixar ele ser processado e tudo mais. E aí depois eu vou enviar ele pra máquina, certo? Então vamos lá. Por isso que eu falei, eu mostrei isso aqui e a gente está falando de fluxo de sinal o tempo inteiro. E a gente não vai parar de falar. E a gente vai ver isso agora. Bom, tá, eu particularmente acho que deve estar muito... era na outra voz aqui. Even from a mirror, but that her dukes are not the daisies, and her shape and size
don't need advice, no. She paints up that face to make sure those blemishes hide. Coffee and cigarettes, calorie news around the neck. Don't it up, disrespect, disrespect, disrespect. Popping pills and posting pics, stressing on the wasting hips. Body's right. Eu fiz tudo isso aí para programar o tempo certo do delay, quando que ele vai fazer os atrasos, né? Quando ele vai repetir. Então vamos lá. Eu falei que eu ia nem mexer nos filtros aqui, por quê? Por exemplo, vamos supor que você quer que o seu delay ele só pegue aquela frase naquele tempo e na realidade não é nem aquela frase naquele tempo, mas pegue só aquele agudo ou aquele médio e tal. Beleza, você pode fazer uma coisa e eu gosto de fazer assim. Eu falei dos filtros do HDelay e agora eu vou falar aqui. Eu coloco um equalizador. Você vem aqui, coloca um EQ e solta a música. Vamos ver. Eu deixo um high pass. Beautiful lady, maybe. Her shape and size. Don't need advice, no. Face to make sure those blemishes hide. Coffee and cigarettes, calorie news around the neck. Don't let up for disrespect, disrespect, disrespect. Popping pills and posting. Basicamente é isso. Você consegue processar. Ó, a gente tá falando e ainda não acabou aqui. A sonoridade delay ela vai indo, até chegar um momento que não tenha mais reflexão dentro daquela sala. Então, você pode processar a sua máquina de efeito. Ah, eu quero comprimir. Pode comprimir. Você pode colocar um compressor ali. Enfim, você pode fazer o que você quiser. Isso aqui o negócio do som é esse. Você pode montar, desmontar, fazer o que você quiser. Às vezes a gente está falando de uma super banda aí grande que estourou um som nos anos 90 e tal. Só que se você for atrás da gravação, de como foi feita a produção daquilo tudo, você fica besta. Nossa, aquilo foi gravado com um tal microfone e tal. Foi gravado. Que nem a gente tava buscando, né, coisas na internet. E a gente se deparou com a gravação do álbum de 91 do Red Hot Chili Peppers. E era a música Give It Away. E na música, o vocalista, acho que se não for a memória é Dave o nome dele, o Dave ele estava usando um SM7, um SM7B, né? Que é aquele microfone famosíssimo nas rádios, enfim. Muita gente de podcast usa hoje. Mas ele é um puto do microfone. Desculpa até o palavreado, mas ele é um baita de microfone legal. Eu tenho um amigo que ele gravou com o SM7. A lateral, a caixa tava aqui. Ele colocou, vamos supor, né? A caixa tava assim, né? A caixa da batera. Ele colocou o SM7 virado pra madeira da caixa. E fez um som animal. Claro que ele somou tudo e tudo mais. Só que é inovar, é buscar sonoridade. Nesse dia que a gente gravou, a gente colocou o SM7 do lado da caixa e a gente colocou um U87. A gente tinha uma sala, né, um home studio. A gente colocou dentro do banheiro, testou. Aqui dentro dessa sala tinha um banheiro, né? A gente testou dentro do banheiro, não ficou legal. Aí a gente colocou nos altos da sala, virado para a parede, não ficou legal. E lá tem um sofá. O que a gente fez? Colocou
Tipo, o fim do sofá tá aqui, a gente colocou ele grudado, assim, virado pro sofá, pro couro do sofá. E a gente tirou uma sonoridade legal, foi uma coisa assim que a gente testou, curtiu e viu que deu certo. Então, assim, eu acho que é mais esse vídeo, a gente pode ter falado do auxiliar, falado do delay, falado do Sinal Flow. A gente tá sempre inovando, tem que sempre inovar. Porque se a gente ficar, o que o outro ali fez, se a gente tentar ficar replicando, claro que a gente pode dar certo na hora de você replicar. Mas o negócio é você criar. Na hora que você cria, aquele negócio não tem nada igual. Não tem nada assim. A sensação de você poder criar algo novo é algo indescritível. E você pode, às vezes, ir no dia seguinte gravar uma outra track, às vezes com afinação diferente, já não fica legal. Às vezes no dia seguinte já não fica legal. Então tem tudo isso. Tem uma questão de estar naquele momento certo, na hora certa, naquelas condições. A famosa condições de clima, tempo, enfim, todas essas variáveis. E às vezes entendeu? Então no som a gente está trabalhando com esse negócio de energia, né, de sentimento. Então é totalmente ligado a isso. Beleza? Então acho que, bom, eu acho que o vídeo ficou um pouco longo até, mas basicamente era falar um pouco sobre mandadas, falar sobre Signal Flow, falar um pouco sobre reverb, tá? Então é isso aí, gente. Muito obrigado pela participação de vocês, né? Querendo ou não, vocês participam basicamente 100% de tudo que a gente posta aí, mandam. Muita gente não comenta, mas manda no direct pra gente. Porque muita gente tem vergonha, mas eu também respeito isso aí. Eu já tive vergonha, certo? Então é isso aí, gente. Muito obrigado e até uma próxima.